Lícitas ou ilícitas, as drogas são grandes causadoras de problemas familiares e sociais, tanto na vida daqueles que usam, como também na vida daqueles que convivem com quem usa. Vamos tratar desse tema hoje, o mal das drogas, no programa Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM para você de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já se inscreve aí no nosso canal e deixa o seu like. É isso mesmo, hoje a gente vai falar desse tema tão preocupante, né? Esse tema que tem muitas vezes destruído a nossa sociedade. Nós convivemos aqui em São Paulo com a Cracolândia, né, que tem se tornado um grande problema social, e realmente as drogas são um mal do século, né, um mal muito contemporâneo, e a gente está aí vendo, as pessoas querendo legalizar, né, as drogas para consumo, e daqui a pouco legaliza maconha, legaliza cocaína, legaliza a venda, e a coisa vai só crescendo, né? Só então, piorando, né, Bispo? É um assunto muito polêmico, que também, enquanto não tem a legalização, não tem o controle, não tem regras, né? Fica à margem da sociedade, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria começar falando, porque existem drogas que são consideradas drogas lícitas, né? Lógico que não à luz da palavra de Deus. A Bíblia fala para não se embriagar, né? E aí, quando eu falo de droga lícita, eu estou falando do álcool, até remédios, né? A Ana, Tabaco, que é terapeuta, né? tem remédios que as pessoas usam para dormir e as pessoas acabam viciando, né? Será que essas drogas lícitas, elas são a porta de entrada para as drogas mais pesadas? Aí eu acredito que sim, porque todo mundo que usa uma droga mais pesada começou com as lícitas, né? Seja no incentivo de alguém, sempre tem, quem quer usar droga sempre tem uma boa desculpa, né? É isso mesmo. E assim, eu acredito que a igreja é o lugar onde mais se recupera pessoas. A gente tem aqui em São Paulo a Cristolândia, que é uma igreja que trabalha lá na Cracolândia, que trabalha evangelizando, né? Tirando as pessoas da Cracolândia. E até as autoridades públicas dizem que é o trabalho mais efetivo, que é o trabalho que consegue mais recuperar pessoas. Na nossa igreja, nós temos centenas de jovens que saíram das drogas, e a gente já acompanhou várias famílias que passaram por esse problema, e realmente é uma grande destruição, né? Quando a droga entra na casa, na família, aquilo ali vem realmente para destruir, né? Eu acho que o mais difícil é isso, né? Porque toda dependência, ela esconde um codependente. Então, todo dependente químico, ele tem perto dele alguém que acaba envolvendo toda a família, acaba envolvendo, né? toda a família. Todo mundo que está na condição de dependente químico é alguém que precisa ser salvo, né? E aí sempre tem um salvador ali no meio, que vai fazer de tudo por essa pessoa. Então, eu me lembro que quando eu fiz um curso com um psicólogo nessa área, né, e ele disse que o que mais precisa ser trabalhado são as famílias, porque o dependente dificilmente consegue se recuperar, emocionalmente falando, se quem convive com ele não estiver envolvido também, porque ele sempre tem uma motivação para continuar em situação de risco, porque tem alguém para salvá-lo. Você está falando, então, que às vezes tem uma pessoa da própria família que protege aquele usuário? Seria isso? Acaba protegendo, porque ele, assim, se tudo der errado, eu tenho alguém para recorrer, né? Então, tem alguém que está chorando por minha causa, que está atrás de mim, que está fazendo de tudo por mim. Enquanto isso, eu não consigo ser adulto nessa relação. Eu preciso ser a criança que tem ali sempre um supervisor, uma babá, alguém para me amar incondicionalmente, para fazer tudo por mim. E isso, as drogas acabam sendo o motivo da destruição de muitas famílias, né? Exatamente pela falta de autonomia que o dependente químico consegue alcançar ali, né? Mas como você está falando também em destruição, em contrapartida, eu também já vi outras famílias
que, por exemplo, se ela tem um dependente químico e aquela pessoa está vendo que ela está se destruindo, eu já vi muitos casos de pais que expulsaram os próprios filhos de casa porque acho que perderam o controle, né? Não conseguiram ter um controle sobre, né? Não conseguiram ajudar aquele filho, aquela pessoa, enfim. A pessoa acaba expulsando aquela pessoa de casa porque ela fala, não, já chegou num ponto que está roubando as coisas para ser usuário, não está dando mais, então sai daqui, né? Vai embora, vai ficar com o seu vício para lá. Ou seja, aquela pessoa também perdeu, né? Como se diz, ela ficou solta no mundo, e aí, por ela estar solta, ela acha que ela não é mais amada, e ela acaba caindo mais ainda no vício e se destruindo mais ainda. A pessoa fica ausente dela mesma, né? Fica ausente dela mesma, né? Então, assim, é um ponto muito triste, né? Ver os dois paralelos, tanto da família que protege o usuário, quanto da família que não consegue ter um norte, né? Para poder ajudar aquela pessoa, ou perdeu a fé, talvez, a esperança de ajudar. É muito triste nesse ponto. É isso mesmo. Quero chamar o primeiro vídeo da internet, que é um vídeo até um pouco impactante, que mostra a transformação que aconteceu na vida de uma jovem por causa do uso de drogas. Olha só que vídeo forte. I am lost Olha só, né? Que estado, chocante. Né? É que estado deplorante que a pessoa Nossa, que triste. chegou, né? E infelizmente é isso que acontece muitas vezes, principalmente quando a pessoa chega nesse nível, né? Que é o nível mais profundo, eu acho, das drogas, né? Ela sai de casa, vai para uma cracolândia, perde a dignidade, se prostituem para poder sustentar o próprio vício e isso é roubam, terrível. né? Começam a roubar. Então, assim, é um caminho que muitas vezes pode chegar nisso, né? Então é melhor você nem entrar nele. Eu estou com uma pesquisa aqui, que é um estudo que foi divulgado em 2019, que apontou, e é claro, né? Normalmente a pesquisa tem gente que mente, né? Mas que admitiram ter usado drogas nos últimos 12 meses foi 3,2% dos brasileiros. Isso equivale a 4.900.000 pessoas. E dentro desses números, né, 7,4% eram jovens entre 18 e 24 anos. Ou seja, tem muito mais jovens usando drogas, né? No número geral, em relação aos brasileiros, 3,2%, mas entre os jovens de 18 a 24 anos, 7,4% dos jovens já tinham consumido droga nos últimos 12 meses. Então, a gente percebe, né, é perceptível que esse número tem crescido cada vez mais, né? Eu acho que existe uma glamorização das drogas que ninguém fala, né? Então, assim, ninguém acha bonito quem está lá na Cracolândia, ninguém acha bonito quem está numa situação de extrema dependência. Mas o caminho para a extrema dependência, ele é muito glamorizado. Então, se você vai assistir um filme, sempre o papel principal fuma, bebe. Você está numa posição em que a pessoa está cheia de si ali naquele momento, no ponto alto do personagem, provavelmente vai estar fumando, vai estar bebendo alguma coisa. Nos momentos felizes do filme, né, seja momentos entre amigos, alguma coisa, sempre tem a presença das drogas ali. E até na convivência mesmo, né, se a pessoa vai sair, muitas vezes, quantas pessoas experimentam droga porque experimentaram na rodinha, que todo mundo junta ali e acende o cigarro para ficar passando de um por um. Então, e aí a pessoa que não quer, ela fica excluída daquilo ali, né? Então, o caminho para... Pouco se fala que o fim desse caminho é esse, né? O fim desse caminho é o momento em que a pessoa vai se ausentar completamente de si. Eu entendo que as drogas, a bebida, né, todo tipo de drogas, ele é um tipo de fuga, né? Então, todo excesso esconde uma falta. Eu ia te fazer essa pergunta, Ana, porque tem muitos gatilhos, né, que podem levar a pessoa às drogas. Tem a questão dos amigos, das amizades. Está todo mundo usando ali, eu também vou usar, porque para ser aceito ali naquele meio social. Tem a questão da curiosidade, né? Muita gente fica curioso, saber o efeito, saber o que acontece. Tem essa questão que você falou
da fuga, né? A pessoa ela se frustrou com alguma coisa, ela vai para as drogas. Quais são os pontos a mais, além desses que eu já falei aqui? Eu acho que todos eles poderiam se resumir em pertencimento. Porque todos nós, quando a gente nasce, a gente precisa pertencer, a gente precisa sentir que a gente pertence a algum lugar. E como hoje mais do que nunca, os valores da família estão muito perdidos, né? Então, dificilmente a pessoa consegue se enxergar pertencendo a uma família amado, valorizado e aceito, que são as 3 moedas emocionais, né, dentro da própria família dela. E quando ela não encontra isso na família, ela vai buscar em outro lugar. E ali, muitas vezes, vai o adolescente, né, o jovem, ele vai, não sabendo quem ele é, não tendo onde pertencer, ele vai buscar uma saída na droga, naquilo que o grupo em comum faz. E aí entra aí também, acho, o porquê o poder da igreja é tão forte, porque a igreja ela é um lugar para se pertencer, né, onde a gente não tem mais... Não são mais ensinados de maneira tão forte o valor da mãe, do pai, seu valor como filho ali. Você aprende isso na igreja, com seu papel com Deus. Né? Os princípios, o lugar onde você pode pertencer. Porque só quando você pertence a um lugar, você fica livre para individuar, que é para ter a sua autenticidade, para ser um indivíduo apesar do grupo. Primeiro, eu preciso do grupo, né? Então, acho que a primeira questão é essa questão de pertencimento. Olha que interessante, Ana, dentro do que você falou aí agora, eu me converti de verdade. Eu fui na igreja na minha infância, ia para a escola dominical, minha mãe me levava, mas eu considero que eu me converti mesmo aos 24 anos, quando, mais lá na frente, eu voltei para a presença de Deus, e eu passei um período entre 14, 15 anos até os 24, no mundo. E, engraçado, eu tive várias oportunidades de experimentar, de usar drogas, mas o que não me deixou entrar nas drogas, eu lembrava do meu pai e da minha mãe. Olha só. Eu lembrava que eu ia entristecê-los com isso. E por eu ter um relacionamento familiar saudável, eu dizia sempre não. Eu falava, não quero, não vou entrar nessa. E eu consegui passar, né, sem me viciar, sem ser um usuário de drogas. E eu vi muitos amigos meus indo para esse mundo, mas eu não fui. Eu me guardei por causa da minha família. Olha, interessante. Eu também, na verdade, assim, eu acho que tem isso, né? Quando você tem o pai no papel de pai, a mãe no papel de mãe, você tem o seu lugar como filho, você tem a confiança da sua aceitação, do quanto você é amável, do quanto você é valorizado naquele lugar, dificilmente você vai buscar essa resposta em outro lugar. Eu também, na minha adolescência, acho que todo mundo já passou por isso, né? Os amigos todos usam, né? E eu nunca tive curiosidade assim de experimentar, de fazer parte daquilo ali. E também não era excluída por não fazer, porque acho que essa confiança, né, era concreta ali. Então, tem essa questão, e acho que também tem uma questão que é pouco falada, que é a questão da fuga mesmo, né? Por exemplo, nós temos uma parte do nosso cérebro que é responsável pelas normas que a gente aprende. Então, por aquilo que a gente aprende que é aceito em sociedade, por aquilo que é bom, nossa moral, né? E quando a pessoa está alcoolizada, por exemplo, essa parte do cérebro ela fica adormecida. Então, por isso que aquilo que você não tinha coragem de fazer lustro, você passa a ter coragem quando você está embriagado, porque essa parte do cérebro funciona de uma maneira diferente. Então, tem muita gente que, às vezes, precisa da fuga da realidade, da fuga de ser quem é, para entrar num personagem que não esteja enfrentando esses problemas, que não esteja vivendo tudo isso, e aí cai nessa oportunidade, digamos assim, de beber, de fumar, de usar drogas, mas se esquece que esse efeito ele é passageiro, né? Depois tudo vem muito pior, o vazio volta, e você, na verdade, só vai conseguir arranjar mais um problema, que é ter que lidar com o vício e com a frustração da família, com a decepção das pessoas que te amam, que te acolhem. E tem gente que fala assim, não, porque eu vim de uma família desestruturada, então por isso eu caí nos vícios. Eu acho que isso não é bem assim, isso é muito relativo. Porque, por exemplo, vou citar aqui o exemplo da minha mãe. A minha mãe, depois de um tempo, meu avô saiu de casa e deixou a minha avó com todos os filhos, ele ficou totalmente desestruturado em todos os âmbitos, financeiro, emocional, foi bem complicado, mas a minha mãe fala, olha, eu nunca experimentei droga, nunca bebi, nunca fiquei embriagada. Então, assim, ela tinha todo um cenário que ela poderia se enveredar por um outro caminho, né? Já que já está tudo ruim mesmo, então, azar, né? Não estou nem aí. Mas, ao mesmo tempo, ela teve um irmão que acabou se envolvendo, né? Não teve. De drogas, não foi nada relacionado a drogas. Foram outras questões,
Mas drogas, bebidas, alcoolismo, Mas não. a gente vê em muitas famílias acontecer isso. Um vai, por causa do mesmo problema, né, da mesma frustração, um acaba escolhendo esse caminho, o outro não, né? O outro vai para um caminho completamente diferente, né? Tem um outro vídeo da internet que também é muito impactante. A gente tem visto hoje um crescimento das drogas sintéticas, né? São drogas mais fortes, com efeito cada vez mais rápido. E a que está mais recente aí, que a gente tem visto as pessoas falar, eles chamaram de super maconha, né? Que é uma maconha com alguns produtos sintéticos de laboratório que tem um efeito muito forte. E uma criança morreu por experimentar. Olha essa reportagem. Tiramos da internet também. David Dias era um menino extrovertido, que adorava motos. Ele queria trabalhar, fazer faculdade, ele queria ter o carro dele, ele queria ter a moto dele. Todos esses sonhos foram enterrados no último dia 3. David morreu aos 12 anos, depois de fumar a droga K2. Cheguei, ele estava muito passando mal. Quando chegamos no hospital, ele teve outra parada cardíaca, só que eles não conseguiram reanimar ele. David Dias era um menino extrovertido. Olha aí que triste, né? História triste, né? Uma criança, 12 anos, 12 anos de idade, né? Foi lá, talvez com os amigos, não sei o contexto, mas foi experimentar essa droga, né? Cassete, e acabou falecendo, né? Então, o que a gente pode falar, Aninha? Eu queria focar aqui em dois tipos de pessoas. Primeiro, na família. Porque, assim, até uma pergunta que a gente elaborou aqui eu preciso tratar o dependente como um pecador, né, ali repreender, ou eu preciso ter compaixão e ajudar ele, né, ajudar a entender, a sair daquilo. Por exemplo, você falou da questão do pertencimento. Então, acho que a melhor maneira de um pai ou uma mãe ajudar um jovem que está nas drogas é amando, é abraçando, é acolhendo, não é brigando. Só que muitos pais não conseguem entender isso, né? E é muito difícil para um pai e uma mãe saber lidar. Por exemplo, uma vez eu vivi uma situação dentro do ministério, estava ajudando uma família que tinha um filho que era usuário de drogas, e um dia eles me ligaram que o menino estava com um facão na mão, querendo matar a mãe dele, porque a mãe não queria dar dinheiro para ele, porque ela sabia que com aquele dinheiro ele ia comprar drogas. E eu tive que chegar lá e conversar com ele. Ele me respeitou, graças a Deus, né? E consegui mostrar para ele o quão louco ele estava ali, quão fora de si ele estava. Então, muitas vezes, os pais não sabem lidar, né, com essa situação. É muito difícil, porque também tem a questão do luto dos pais, né? Eu acredito que todo pai e toda mãe tem uma expectativa a respeito do filho. Então, tem sonhos, projetos que você tem para ele, né? O amor excessivo ali te faz, às vezes, idealizar uma pessoa que não existe, mesmo ser seu filho. E aí, diante da dificuldade, quando você descobre que seu filho está envolvido com drogas, né? Quando você tem alguma decepção diante dessa figura que você criou, a primeiro estágio do luto é a negação, né? Então, morreu o seu ideal de filho e você vai ter que ver seu filho como ele é. E a primeira coisa que acontece na vida dos pais é fingir que aquilo ali não está acontecendo, negar que está acontecendo. Então, existe essa fase do luto, sim, de negar que o filho está passando por isso. A segunda fase é a raiva, então, onde, às vezes, vai rejeitar cada vez mais. E isso, para os pais, esse é o processo natural, que precisa ser vivido o mais rápido possível, até chegar no momento de aceitação, onde você vai poder ajudar o seu filho. Mas, então, primeiro é o luto, que é a decepção, né, daquele filho que a pessoa idealizou. Depois vem a raiva, que aí o pai briga. Aí, às vezes, o filho está se sentindo rejeitado. Isso que levou ele para as drogas. Ele vai se sentir mais rejeitado ainda. Isso. E depois é a negociação. Aí vem uma negociação. Vem a negociação, que você fala, tudo bem, então, já que é assim, então, mas quanto que custa essa droga aí que você está usando? E aí você vai tentando negociar. E, por fim, vem a aceitação. Aí o quarto passo é a aceitação. Então, e as fases, elas não são... Assim, a gente tem uma etapa para a última fase,
Mas muitas vezes você vai para a segunda e você volta para a primeira fase de novo, vai para a segunda, para a terceira idade, então às vezes dá 2 passos para frente e 1 para trás, né? Quanto antes os pais conseguirem elaborar esse luto, antes eles vão poder ajudar esse filho que precisa de pertencimento. Ele precisa de amor, ele precisa de acolhimento. Muitas vezes tem filhos que fazem isso para ter a atenção dos pais. Quando a gente não consegue, tem aquela frase, né? Quando não consegue chamar a atenção por uma coisa boa que você está fazendo, você chama a atenção pela coisa ruim, né? Seja o que for. Então, é importante que isso seja identificado o mais rápido possível. É muito difícil, a gente precisa dizer também que não é um processo fácil. O processo de luto ele precisa ser encarado do tamanho que ele é, né? Então, os pais precisam, sim, buscar ajuda terapêutica. Não é vergonha, ainda mais nos dias de hoje. É inevitável passar por esse processo, né, É inevitável passar por esse processo. Não dá já para ir para aceitação direto. Não dá para ir para aceitação. E, às vezes, a pessoa fica presa no luto por muito tempo. Nunca supera aquilo ali. Então, olha que dica legal, hein? Não, acho que nenhum falou aceitação. Acho que nenhum pai aceita isso. Qual pai que você falou assim, dá para aceitação direto? Aceitação não então, é sobre... É o que eu falei, não dá para ir para aceitação direto. A aceitação, assim... O ideal essa seria é a realidade, ir direto para a aceitação, que é um fantástico. estado melhor para tratar, né? Mas ninguém consegue. Quando a gente fala de aceitação, a gente não está falando sobre os pais aceitarem que o filho usa drogas. Sobre concordar. A gente está falando sobre aceitar que está acontecendo algo que precisa ser resolvido. Algo que precisa da intervenção dos pais, como adultos ali naquele lugar. É importante naquela intervenção. Né? Exatamente. Joia, joia. Ana, você tem um livro aí para apresentar? Gente, tem um livro maravilhoso aqui, livro Lute, do Bispo Lucas e da Bispa Priscila. E esse livro te ensina a enfrentar suas batalhas, não só com o poder sobrenatural, mas também com as armas que você tem aí nas suas mãos, que Deus já te deu, Deus já colocou aí, né, diante de você, né? Quais são os recursos que você tem para enfrentar suas batalhas, para alcançar o melhor da sua vida. Então, passa lá, adquire, lê, eu tenho certeza que vai te edificar muito. É isso mesmo, você encontra esse livro e vários outros títulos. Está aqui embaixo, a editora SBE Shop, o site é www.sbeshop.com.br. E se você quer patrocinar o nosso programa, quer entrar com a gente nesse projeto, manda um direct lá no nosso Instagram, que é o @semlimites.tv. Vamos chamar a participação do pessoal, né? Vamos ouvir as opiniões. Dentre as opiniões, nós ouvimos pessoas que estão hoje, infelizmente, morando na rua, usando drogas. Vamos ver o que essas pessoas têm a dizer. Então, na minha visão, eu acho que a forma como a sociedade trabalha hoje, no ritmo de produtividade, no ritmo de estudo, serviço, família, já é, como se diz, ilegal à saúde humana e ao bem-estar da pessoa. O nosso corpo não foi adaptado para ter todas as informações que nós temos hoje e, por vezes, a gente tem que fugir, sabe, por meio de uma droga, às vezes álcool, tabaco, que são drogas também, na verdade elas estarem muito mais tempo na vida humana. Você vai ver a história do álcool e do tabaco há centenas de anos atrás na vida humana, mas a forma como elas potencializam essas falhas que nós temos no caráter e alguns problemas que temos pessoais, pode muitas vezes prejudicar. Você vai conhecer dezenas de pessoas que tiveram a vida prejudicada por causa de álcool, por causa de tabaco, por causa de jogo, cassino. Cassino eu acho que é uma droga também. É uma forma que a indústria tem potencializar as nossas falhas. Roger Teixeira da Silva, estou aqui em situação por causa, infelizmente, do álcool. E essa situação, assim, de caso, assim, as pessoas ajudarem, sim, não todas, né? Mas algumas pessoas, sim, dão uma força, às vezes, né? Tem pessoas que dão cobertura, tem pessoas que dão alimentação. Às vezes tem. Eu vim aqui em 2007 a primeira vez, depois saí em 2012. Aí recaí no álcool, entrei um pouco, né? Na cocaína, mas graças a Deus não estou usando mais. Mas o principalmente que me trouxe até aqui foi o alcoolismo. Vamos falar agora com quem está vivendo esse problema. Eu estou preso num vício, quer seja do álcool, quer seja remédios, quer seja alguma droga ilícita. A pessoa está presa no vício. O primeiro passo dela é buscar ajuda. É difícil se mostrar vulnerável no momento em que você já está tão para baixo, né, desse jeito. O primeiro passo é reconhecer, então, né, que você não está bem, que eu preciso de ajuda. Não estou dando conta sozinho, eu não vou conseguir sozinho. Então, é reconhecer que eu preciso, né? E o segundo passo seria, então, buscar a própria ajuda. Normalmente as pessoas só buscam ajuda
quando elas estão no fundo do poço, né? Exato. Eu ia E falar ali é isso. mais difícil de sair. Então, o quanto antes você começar a perceber que, vamos lá, né? Claro, eu como bispo, como pastor, vou te dizer, sai desse mundo, não entra, nem experimenta, é o melhor. Ah, já entrei, bispo, e agora? O que eu faço? Sai o quanto antes. Não espera chegar nesse ponto de estar com a vida destruída, de estar ali a Bíblia fala Quase que o diabo veio morrendo, para né? roubar, matar e destruir. E eu acho que uma das armas que ele usa para destruir uma pessoa é o vício. Às né? vezes é muito importante ressignificar algumas coisas, né? Então, comece a perceber, você que está usando droga, quer sair dessa vida, quais são os lugares em que você mais sente vontade de usar? Quais são os momentos em que você mais sente vontade de usar? Porque todo excesso esconde uma falta. Então, qual o momento que está mais te faltando e o que é que está te faltando? Será que o que está te faltando, de fato, é isso que você está... É disso que você está se alimentando? Porque, às vezes o que está te faltando é amor, é carinho, é aceitação. E eu não preciso estar num lugar, numa balada, para poder ter tudo isso. Né? Então, talvez você precise de amigos que realmente queiram o seu bem. Que tem amigo que fala que está com você, mas está te incentivando a usar droga, está te incentivando a ir para o fundo do poço. E no final, essas pessoas estão indo para onde? Né? Daqui a 5 anos, você e eles estarão onde se continuarem juntos. Então, comece a perceber quais são os lugares que você tem frequentado, quais são as pessoas que você tem ouvido, porque é mais fácil ter o apoio de alguém que vai passar a mão na minha cabeça. Né? Então, estou triste por causa de uma decepção que eu tive. Vou procurar um amigo que vai me chamar para beber hoje, para fumar, para não falar de problema. Ou vou procurar alguém que vai me incentivar a falar dos problemas, enfrentar e resolver. E outro ponto importante, né, Ana, é que o uso de drogas tem efeitos psiquiátricos, que, com o passar do tempo, neurônios, né, vai destruindo os neurônios, muitas drogas destroem o fígado, rins. Então, assim, as pessoas, normalmente, elas são muito imediatistas. Elas pensam, não agora, não vou te satisfazer agora, eu estou com vontade, mas a gente precisa pensar lá na frente, lá no futuro, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais volta. Né? Exatamente. Você, assim... Se você já começou, você está aí, então vamos cuidar do agora para frente. Depois a gente cuida do passado, né? Mas você que não entrou, não tem, assim, é engraçado porque não tem nenhum benefício, né? Assim, não tem um benefício que alguém pode citar. Os danos são físicos, emocionais e espirituais. São em todas as esferas. Então não tem nenhuma parte boa, assim, para que você se convença. Financeiro, né? A pessoa gasta. Eu tinha um discípulo que a gente ajudou ele a sair das drogas. Foi até um testemunho muito forte. Ele recebia o salário dele, aí ele falava assim, eu vou comprar uma pedra e vou usar e só. Aí ele subia lá no morro, comprava a pedra, descia, usava. Aí ele falava assim, não, vou comprar mais uma. Isso, na época, a pedra era R$5, R$10. Aí ele subia, comprava mais uma, descia e usava. Ele fazia isso até o salário dele acabar. Uau! Ou seja, vamos colocar aí que ele ganhava R$1.500, R$10. Ele fazia isso 150 vezes, porque ele falava, não, eu vou usar só uma. E ele acabava, a vida dele estava acabando. Né? E ele foi para a igreja, se converteu. Foi uma questão interessante também, porque ele se libertou numa revisão de vida, num retiro que nós fazemos. Que lindo. Tem casos que, além da fé, além da igreja, precisa ir para uma clínica, precisa passar por um período de desintoxicação, mas somente ali a parte espiritual foi o suficiente para ajudá-lo. Né? Então, é um problema muito grande, amplo, é algo muito sério, e o que eu tenho para dizer para você é isso. Independente de você ser um familiar de alguém que está preso no vício, ou de você possivelmente está preso, procure ajuda, procure uma igreja mais perto de você, procure apoio espiritual, apoio psicológico, né? Saia logo dessa vida. Deus não tem isso para você, não é essa vontade de Deus para a tua vida. Deus tem sempre o melhor para nós, tá bom? Estamos chegando ao final. Puxa vida, passou voando, né? Passa voando esse programa, é maravilhoso. E eu quero terminar deixando alguns convites para você. O primeiro convite é para você se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like, é muito importante isso para nós, tá bom? E o segundo convite é para você conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você. É só você entrar no nosso site, está aqui embaixo, saranossasterra.com.br.
você vai na aba Igrejas, lá você faz a busca, encontra a igreja mais perto de você, o contato e os horários de culto. Quer nos conhecer? Nós estamos em São Paulo, na Rua Augusta, número 2027, próximo ao metrô Consolação, tá bom? Todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas, você é meu convidado, você é minha convidada. Que bom ter a sua companhia. Chegamos ao final de mais um programa. Que Deus te abençoe. Fique na paz.